Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Quem ainda tem lenha para queimar aí, diga glória! Oh, aleluia! A paz do Senhor Jesus, igreja! Que alegria, que honra podermos estar juntas aqui nessa noite, juntos. É uma honra, o Senhor está entre nós. Sou só eu ou mais alguém se sente extremamente privilegiado de estar aqui nessa manhã? Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe Bispo JB Carvalho. Deus abençoe minha amada Bispa Dirce. Eu te amo. Tu tá de amarelão, tu tá um sol nessa manhã, hein? Que isso, hein? Deus te abençoe, amo sua vida. Feliz de estar aqui com tanta gente de Deus, tanta gente abençoada. Feliz em poder ver de perto esse casal incrível que eu amo e que abençoa tanto o Brasil. Vamos dar uma glória a Deus pela vida do pastor Lucinho e da sua esposa, a pastora Pati. Glória a Deus. Eu não sei fingir costume, vocês sabem disso. Que, meu Deus, Ilma, você tá aqui, Ilma. Meu Deus do céu. Ilma já ministrou? Então vocês estão tudo curadas já está tudo sarada, tudo abençoada. Eu te amo. Cara, eu sou tua fã. Eu tenho que vigiar, senão vira uma idolatria. Te amo, Ilma. Deus abençoe todas essas mulheres e homens de Deus que estão aqui. Abra comigo a sua Bíblia no 2º livro dos Reis de Israel. Glória a Deus. Acompanhada aqui também por amigas muito preciosas. Pastora Thaíse, mais conhecida aqui em Brasília como Tatá. Sua mãe, irmã Esther, é uma honra ter vocês aqui. Vamos ficar todas de pé para fazermos essa leitura? Isso, e não murmure em pensamento não, que Deus fala comigo. Quem tem saúde fica de pé. Quem quer ser curado, levanta. Isso. 2º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Quero dar um glória a Deus em especial, que hoje eu estou acompanhada da minha amiga também, irmã Maraísa, essa loura linda, que escovada ninguém diz, mas parece o solzinho da Nestlé quando levanta de manhã. A Maraísa está sempre nos ajudando, sempre cuidando da gente, então ela está sempre conosco, mas nem sempre eu a tenho tão perto. E hoje, quando ela soube que estava no Modeladas, eu tomei um susto quando eu a vi. Ela está de escarpão. Maraísa, eu não sabia que você era isso tudo. Eu estou chocada com você, minha amiga. Você é muito maravilhosa. É uma honra te ter perto aqui, viu? Deus abençoe sua vida. Minha mãe não veio hoje, menina. Minha mãe está confundindo o inimigo lá em São Paulo, tá? Ela não veio, mas certamente está nos cobrindo de oração. Amém? E se ela, ela vai se sentir quando souber que vocês perguntaram por ela. Vamos ao texto, irmãs. 2º livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quero agradecer a minha banda, que não é minha, mas vai ficar comigo hoje. Quando você vê que eu fiquei maluca no Senhor, você fica doido comigo. Não fica com medo não. Pode rebentar com a baqueta. Se quebrar a gente compra outra. O baixo a mesma coisa. Como você chama? Thomas? Ai, Thomas me lembra Tomé. Mas ele creu, depois ele creu. Dá teu nome aí no baixo, dá teu nome, deixa eu te ouvir. Esse crê. Esse Tomé é crente. Dá teu nome na bateria, deixa eu te ouvir. Não, tu deu o apelido, dá o nome, vai. Pega esse tambor aí, pega esse bumbo, vai. Ei. Isso, agora deu um nome e sobrenome, vambora. Eita, isso, fica comigo. Calma, que era só para dar um nome. Como chama meu tecladista? Gustavo. A gente tem aquele som aí, tipo aquelas igrejas americanas que dá lugar assim, é tipo órgão que chama, como é que é? Será que a gente tem isso aí? Vai, dá teu nome. Tô me sentindo T.D. Jakes feminino nessa manhã. Eita. Fica comigo, hein? Não vai embora. Vai, meu guitarrista, dá teu nome aí. Fala nisso, como você chama? Pedro. Ih, tu és Pedro. Rapaz, os
discípulos estão tudo aqui em cima, vocês estão percebendo? Vai, dá teu nome, Pedrão. Aleluia. Aleluia. Ao som das cordas, irmãos. Oh, aquele que habita em meio aos louvores. Pode ir, Pedro. Pode ir. Camila, por que isso? Porque eu creio, irmãos. Creio na unção das cordas, das notas, das teclas, dos dedos ungidos e consagrados que cooperam. Oh! Ei, agora dá você teu nome, deixe-me te ouvir adorar. Tem uma palavra espontânea aí na tua boca de adoração? Você consegue falar com seus próprios lábios algo que eu não te mande ou te peça para dizer? Tem uma palavra aí de adoração? Entrega para Ele agora. Diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é lindo, diga como você o ama, como você o deseja. Oh, Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele é, e para sempre Ele será. Nós estamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo é. Não tenha preguiça, não deixe o cansaço impedir a tua adoração. Rompa com disposição. O reino do céu é tomado à força. Mostra para Ele que você não veio ver, mostra para Ele que você veio participar. Deixa o céu saber que você está aqui. Deixa Jesus te achar no meio desta multidão. Tem alguém batizado no Espírito Santo com fogo aí, que evidencia isso no falar de outras línguas? Tem? Porque se tem, você está proibida de falar em português agora. Fale em línguas, edifique a sua alma. Camila, eu ainda não falo em línguas não, mas eu quero falar. Quer falar? O batizador está aqui. Seja batizada pelo Espírito Santo, seja renovada. Fale em línguas, ore em línguas. Ele está enchendo a tua vida, Ele está enchendo a tua boca, Ele está te renovando. Enquanto você adora, Ele está curando, renovando. Oh, Ele veio, Ele está aqui todos esses dias, Ele repousa sobre nós. Oh, glória, aleluia. Santo, 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 santo. Camila, cale a boca e prega logo. Fique quieto você, porque eu não sou serva tua, eu sou serva de Deus. E Ele está dizendo: eu quero que a minha igreja se una ao coro dos anjos nesta noite. E como os anjos nesta manhã, e como os anjos o adoram. Bom, Isaías vai dizer, capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa, os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Serafins estavam diante dele e o adoravam com 6 asas. Responda para mim, para eu saber se você está me ouvindo. Com quantas asas? Quantas asas? Com 2 eles cobriam o rosto. O que é isso? Temor diante da presença de Deus. Ninguém ousa olhar para Ele de frente. Reverência. Com 2 asas eles cobriam os pés. Reverência ao ambiente em que a glória de Deus se manifesta. Ninguém vai no banheiro agora, ninguém vai beber água agora. Por quê? Porque nós temos reverência ao ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Mas tem uma coisa que você pode fazer aqui nesta manhã. Quantas asas eram? Quantas asas eram? 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés. Mas Isaías disse que com as outras 2 eles voavam. Por quê? Porque o lugar da presença
Deus. É um lugar de liberdade. Pode voar, pode voar, pode voar, pode adorar, pode celebrar. Santo, Santo, Santo. E eles diziam: Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e o Modeladas está cheio da sua glória. Tua casa está cheia da glória, teu casamento está cheio da glória, tua família está cheia da glória, você é uma mulher cheia da glória, um homem cheio da glória. Reaja, voe, tenha liberdade na presença de Deus. Aleluia. Amém. Assim seja. Oh, amém. Abra sua boca comigo e diga amém. Posso ouvir um graças a Deus? Oh, amém. Amém, amém, amém. Você não é esquisitinha, você é cheia da glória. Você não é engraçadinha, você é cheia da glória. Eu quero pregar, mas é que o Espírito de Deus está movendo e Ele está dizendo assim: diga que eu estou tirando a timidez e a covardia. Tem gente aqui, isso aqui é sério, tá? É físico. Deus está movendo no espiritual, e o corpo físico vai corresponder à palavra que foi liberada. E o que o Senhor está dizendo sobre esta palavra é que tem gente que andava de um jeito e vai sair daqui andando de outro, cheia da glória. Aonde você passar, o ambiente será transformado. Aonde você entrar, o ambiente será mudado. Aonde você entrar, a atmosfera será transformada pelo poder da glória de Deus em sua vida. Gente do céu, sabe o que Deus está falando comigo? Que vai acontecer conosco o que aconteceu com Jesus quando entrou em Gadara. Não era ele que procurava os demônios para expulsar. A manifestação da sua glória e da sua presença era tão grande no recinto, que eram os demônios que procuravam ele para saber se podiam se ausentar da sua presença, entrando nos porcos. Veja, quando Jesus pisa em Gadara, eles olham, se aproximam dele e dizem assim: já vieste nos atormentar? Eu já vou ministrar, mas Deus está operando uma libertação aqui. Há uma libertação acontecendo agora mesmo. Agora mesmo. Existem demônios que te castigam, não aqui, mas na tua casa, no teu local de trabalho. Tem mulheres que estão aqui maravilhosas, mas totalmente dependentes de alguns medicamentos e algumas coisas. Existem outras que estão aqui que não têm paz dentro da própria casa, vê vulto de um lado para o outro, não sabe o que fazer. Eu não estou falando da ausência de substâncias neurais, eu estou falando de presença demoníaca tentando dividir o ambiente aonde você está, te peitando, te afrontando, te amedrontando. Eu estou falando aqui agora com mulheres que quando andam na rua têm a sensação de que uma desgraça vai acontecer a qualquer momento. E eu não estou falando de síndrome do pânico, eu estou falando de uma investida satânica direta em relação à sua pessoa. E o Senhor está dizendo: hoje você sai daqui tão revestida da presença de Deus, que quando você chegar, eu vou dizer de novo, o que aconteceu com Jesus em Gadara é o que vai acontecer. Camila, eu não entendi. Quando você pisar na rua onde você mora, quem crê no que o Espírito de Deus está dizendo à igreja, traga o nome da tua rua na tua boca agora. Traga o número da tua casa, do bloco, do teu apartamento na tua boca agora. Traga o nome da tua rua agora. Traga, porque o Senhor está dizendo: quando você entrar naquele condomínio, quando você entrar naquele prédio, quando você pisar naquela rua, demônios vão bater em retirada. O Senhor está te restituindo o governo como esposa, o governo como pastora, o governo como mãe. O demônio que estava no quarto do teu filho vai bater em retirada. Sai, comece a dar ordem, saia.
meus filhos, agora, 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 agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Eu estava ali sentada aqui no meu lugarzinho, adorando, sentindo a presença de Deus, com tanta graça derramada sobre o ministério de louvor e adoração dessa casa. E sentada ali, o Senhor falou assim comigo: elas não vão surtar. Eu achei aquilo tão esquisito. Aqui, cebadas, caia semente. Turabas. Isso. Urabai, ai, 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 ai. Urabai, tem unção para todo lado, disse. Tem unção para todo lado. Unção de cura, unção de renovo, unção de libertação. Todo jugo será despedaçado pelo poder da unção. Você pode ignorar meu jeito, você pode ignorar minha fala, você pode não gostar da minha forma, nem do timbre da minha voz. Você só não vai conseguir ignorar o que Jesus está derramando aqui agora. Você não conseguirá ser indiferente ao que Ele está fazendo em você. Ele está dizendo assim: diga para ela, porque ela conhece meu toque. Ela pode não te conhecer, Camila, mas ela conhece o meu toque. Ela pode não te conhecer, Camila, mas ela conhece a minha voz. Porque foi o próprio Jesus que disse: as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Você não será indiferente ao que está acontecendo aqui. Há uma luta agora, uma disputa da sua consciência, dizendo assim: é emocional. Não deixa de ser, porque o que está acontecendo no espírito vai impactar o seu emocional para que você possa corresponder no físico. Não deixa de ser. Só que na verdade, a influência carnal de uma consciência que estava temporariamente cativa tenta colocar em você a ideia de que o que está acontecendo aqui agora é só mais uma manhã e não vai mudar nada. Você já participou de outros dias, de outras reuniões, de outros cultos, de outros... E você voltava e não via mudança, não via nada. E aí o Senhor te traz nesses dias, porque quem está aqui desde quando iniciou, irmãos, está num processo de imersão tremendo. Mas quem não pôde estar nos outros dias e está chegando só hoje, eis aí a graça de Deus. Você receberá de igual forma. E Ele está dizendo: vai ser diferente assim. Só que para que isso aconteça, você precisa parar. Eu disse que você precisa. Vamos lá, abre essa boca. Eu disse que você precisa de ser serva da sua consciência. Deus não te chamou para ser serva da sua consciência. Camila, eu acho que eu não faço isso não. Será que eu posso te provar que faz sim? Deus deixou claro acerca de Israel, dizendo assim para eles, pela boca de Jeremias: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Ele está dizendo? Eu não penso de você o que você pensa de você mesmo. Duas verdades. Primeira, Ele está dizendo: eu tenho um pensamento próprio ao seu respeito, que não é influenciado pelo que você pensa de si mesma. Então o que eu penso sobre mim não influencia o que Deus pensa sobre mim. Amém ou não amém? Segunda coisa, o que pensam sobre mim não muda quem de fato eu sou, e também não influencia o pensamento que Deus tem ao meu respeito. O que Deus está dizendo? Tem um pensamento próprio a seu respeito, que não é influenciado pela pessoa que você acha que se conhece que é, e também não pode ser influenciado pelo que as pessoas dizem que você é.
Ninguém interfere no meu pensamento, é o que Deus está falando para Israel. Aí olha, é aqui que está algo grandioso. Senta não, ainda nem li o texto. O que ele está dizendo é: eu sei que pensamentos tenho de vós. Aí ele diz assim, pensamentos de... Ele não pensa mal ao nosso respeito. Agora, ele sabe que nós somos maus, sim ou não? Sim, porque foi o próprio Jesus que disse: se vós sendo maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Então ele sabe que nós somos maus. Mas mesmo sabendo que temos uma origem adâmica, caída, pecaminosa, ele diz que o que ele pensa ao nosso respeito é só coisa boa. O que ele pensa ao nosso respeito são pensamentos que nos levam a um destino de paz. O que ele pensa sobre nós precisa desenvolver paz em nossa vida. Então nós precisamos acessar esse pensamento de Deus ao nosso respeito. Como que a gente acessa ele? Em primeiro lugar, calando a voz da sua consciência no que tange a sua devoção. Eu não estou dizendo que você não tem que perder a consciência. Se perder a consciência, Deus não opera, porque o nosso culto para Deus precisa ser com consciência do que está fazendo. O problema é que a gente está colocando a consciência num lugar que ela não deve ocupar. Que lugar é esse? Lugar de devoção máxima. Por exemplo, por que você está estressada, cansada? Porque você não está servindo a Deus, você está servindo as expectativas que você levantou para si mesma, a régua que você mesma criou. E aí você não entende por que é uma mulher de Deus, mas está vivendo cativa. É porque você se tornou carrasca de si mesma, carcereira de si própria. E como é que isso acontece, Camila? Sutilmente. Como? Servindo a própria consciência. Quando eu faço isso, Camila? Quando você dá mais crédito ao que pensa a seu respeito do que o que Deus disse sobre você. Aí é nessa hora que você faz isso e fica cativa. Gente, diante de Deus, eu estou sem dormir quase 2 dias. Dormi 1 hora de sono ontem. E aí quando foi hoje, eu descobri que ela pela manhã eu não sabia, mas fiquei maravilhosa e falei: vou confundir o inimigo. Por que você está dizendo isso, Camila? Se você está se sentindo cansada por estar de pé, ouvindo o que eu estou dizendo, eu quero dizer para você que eu não estou aqui para encher linguiça. Eu estou aqui debaixo de comando. E é impressionante, não é todo dia que isso acontece, mas enquanto eu estou aqui falando estas coisas, eu estou tendo uma visão aberta de cadeias que se quebram. De calabaia. Aí veja, dominada pelo que pensa de si mesmo ou pelo que alguém disse a seu respeito, você não percebe, mas trabalha, vive para corresponder suas expectativas, seu ego, suas demandas. Aí você diz: se eu sou serva de Deus, porque as coisas não mudam? E Deus diz: porque ser serva minha se tornou uma nomenclatura e não uma realidade. A verdade é que de um tempo para cá você ficou tão inteligente, tão maravilhosa, tão dedicada, que o seu compromisso é com a sua pauta, é com a sua agenda, é com quanto você precisa fechar teu orçamento no final do ano, é com o carro que você tem que trocar. E aí você não entende por que está num ambiente como esse e não vive um nível de transformação, um nível de transformação que faça você atravessar uma atmosfera e romper com o físico. Por que, Camila? Porque você não percebeu. Você diz que adora a Deus, não tem ídolo de madeira. A maioria que está aqui nunca serviu a nenhum barro. A outra maioria que está aqui até diz que é de outro lugar, mas está fazendo o que aqui nessa manhã? Não, Camila, eu vim porque eu gosto. Tu é crente? Não, eu não sou não. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Mas deixa, outra hora a gente conversa disso. E aí você pensa: não, eu não, para mim só tem Deus, eu só sirvo a Deus. E Deus está dizendo: tem um tempão que você não me serve, porque você só frequenta os lugares em que eu estou, mas você já não serve a mim e aos meus propósitos. Você serve sua consciência. Camila, você está dizendo o quê? Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Teu ídolo virou você. E isso está sendo muito pesado, porque ninguém aguenta o peso de ser Deus. Suas expectativas estão tão altas que você chama de sonhos, mas na verdade elas viraram correntes pesadas de se carregar, vidas e demandas desastrosas para se administrar.
Você quer ser mãe perfeita, esposa perfeita, pastora perfeita, modelo perfeito para os arrobas e patrocinados. E você não está aguentando o peso de ter se tornado seu próprio ídolo. Todas as horas do seu dia estão devotadas a si mesmo, sua devoção. Igreja, quando você tiver tempo. Modeladas você veio porque é um evento muito importante, e aí você separou 1, 2, 3, 4 dias no ano para participar de um evento, e quer receber aqui o que quem vem todo domingo para a casa de Deus está recebendo? Vamos falar rasgado. Eu queria dormir, disse me chamou, então agora vocês vão ouvir. Tô brincando, irmãos, mas é Deus que realmente está falando, não sou eu. E aí você não percebe o quê? Serva da consciência, serva de si mesma. E agora eu fecho para ler o texto bíblico. John Piper tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e chamando de Deus. Vamos repetir? Se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te confronta, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Olha para mim, você só não chama de Deus, mas é o que você está fazendo. Epa. Aí eu estou sentada ali, e agora enquanto eu vejo Deus operando essa profunda libertação na nossa mente, porque Deus está falando comigo também, eu entendo porque eu estava sentada ali, e Deus disse para mim: elas não vão surtar. Vejo, sabe o que? Nós estávamos quase rompendo o limiar. A linha tênue do temor, a linha tênue da compreensão de que viver uma vida de excelência que glorifica a Deus não significa se tornar carrasca de mim mesma. Mulheres que chegaram aqui, eu vou falar rasgado, que se não fosse a inspiração de Deus em tocar no coração dessa mulher para abençoar pastoras, líderes, mulheres que estão em exercício de governo, seja no seu lar, seja na sua empresa, exercendo alguma liderança, se não fosse estes dias, você teria entrado num nível de surto. E o Senhor está dizendo: eu fiz a contenção para promover a tua libertação. Então presta atenção, eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim para esta pessoa: você não vai surtar. Entendeu? Não importa se é um homem, se é uma mulher, você vai olhar para ele ou para ela e vai gritar para ele ou para ela: calma, é no 3. Você vai dizer assim, ó: você não vai surtar. Você não vai. Sabe por quê? O diabo queria te deixar louca ainda antes de terminar esse ano. O diabo queria te deixar refém da loucura. Disse: Deus está falando comigo: espírito de loucura, o Senhor te repreenda. São muitas demandas, mas você vai dar conta, porque tu tens a unção do santo e sabe tudo. No 3, mente de Cristo. No 3, governo de Cristo. No 3, controle absoluto de Cristo. Você vai olhar para ela ou para ele e vai dizer: você não vai surtar. Pera. No 3. Camila, como é que eu vou falar isso? Você vai dar um grito. Porque quando alguém está um pouco fora de controle, você tem que se exasperar mais do que essa pessoa. Já tentou acalmar alguém nervoso? Você chega para a pessoa nervosa e diz assim: calma,
ela não tá nem aí. Mas se tu der a louca, ela se segura. Calma, ela... Oi. Vai ser assim. Você vai gritar. Camila, eu não gosto de gritar. Veio no horário errado. No 3, você vai gritar. Camila, eu não sei gritar. Vou te ensinar hoje. Tu respira fundo. Quando eu disser 2, no 3 tu solta. Você vai dizer pra ela: você não vai surtar, mas fala com autoridade, tá bom? É 1, prepara. É 2, respira. 3, libera. Não vai surtar. O Espírito de Deus te orienta. O Espírito de Deus te organiza. O Espírito de Deus te equilibra. Urabacandele barabaia. Urabai. Segunda Reis. Imanaraba. Ebalamanaraga. Há uma unção poderosa, há julgos sendo despedaçados agora, agora mesmo. Todo desgoverno, toda palavra ao contrária, em nome de Jesus. E da bacia remídia. Irmãos, eu prometo, eu me sinto à vontade no Espírito para te dar essa garantia. Não vai demorar nada. Não vai demorar. Olha para tua irmã e diz: vai ser bom para você. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Ô Pati, eu pedi Eixla para impor as mãos sobre ti, porque o Senhor falou comigo que Ele está te ungindo para um novo tempo. Que nessa mesma área que eu estou entrando hoje, você vai entrar e o Senhor vai te conduzir em triunfo. Em triunfo. De tudo que eu disse, tudo que eu falei, tu foste tão afrontada. Sabe por que o Senhor te traz riso nesta manhã? Porque o inimigo riu muito diante de ti, tentando te afrontar. Ele te afrontava como Golias, mas hoje o Senhor te levanta como Davi, de Calauaçai. E Ele diz assim: pode se erguer, pode ir diante dEle, porque Ele vem com lança. Durante muitos anos Ele tentou te humilhar, te afrontar, mas porque tu foste fiel no pouco, por estes dias no muito te colocarei. Sobre esta nação eu levanto o teu nome. Por estes dias, espírito de ousadia, tu vai, porque um gigante antes
te dizer o Senhor: faça como Moisés hoje, porque assim diz o Senhor: olha, tu vai olhar para trás uma última vez. Sai da parte de trás dela, irmã, que o que ela vai fazer agora é muito profético. Pati, dá assim uma olhada, como quem despreza que esse refletor. Foca, dá um desprezo nele assim. Isso. Agora vira para frente. Porque assim diz o Senhor, como disse a Moisés: os inimigos que viste até hoje, nunca mais. Pastor Lucinho, eu não sei qual foi a guerra desta mulher, mas o Senhor diz assim: nunca mais, outra vez. Deus está cuidando até do teu sangue. Nunca mais, outra vez o vereis. Deus está afogando o carro, o cavalo. Celebre ao Senhor pela vitória da sua irmã. Celebre ao Senhor. Celebre ao Senhor. Aplaude e glorifica que tu é a próxima. Que obra linda. Que obra incrível. Ei. Se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Meu Deus. Pegue a sua Bíblia. Pela 20ª vez, pegue a sua Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia. Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Só para eu beber uma água. Diga que é aqui que eu me sinto muito bem. 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 Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Para eles não acharem que eu vou demorar. Fica aqui comigo, só 15 minutinhos. Eu já estou fazendo oração intercessória por mim mesma, dizendo assim: Deus, eu não aguento mais. Aguenta assim, né? Vamos lá. Ó, a palavra de Deus para a nossa vida nesse horário foi: você não vai? A base para essa palavra profética está aqui, ó. Versículo 16. Disse Eliseu: por este tempo determinado, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores. E o menino disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! E o pai dele disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia. E então o menino morreu.
Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que tu vais a ele hoje, se não é sábado nem lua nova? E ela respondeu: vai tudo bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia, anda e não te detenhas no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. Diga amém por essa palavra. Pode cravar aí 15 minutos. Senta dando glória a Deus. Essa mulher aqui é a sunamita, uma mulher generosa, preste atenção. Uma mulher generosa, o texto diz que ela era uma mulher rica e que ela servia muito a sua comunidade local. E não só Eliseu, mas quem ela julgasse ter alguma necessidade e tivesse condições de servir. Ela era uma mulher que habitava e servia no meio do seu povo. Essa mulher, ela tem uma situação. O marido dela já é avançado em idade e por isso não pode dar filhos a ela. Inclusive esse é um episódio quase que inédito na Bíblia, porque normalmente a esterilidade, ela está sempre conferida à mulher, e essa é uma das raríssimas ocasiões em que a esterilidade está sendo conferida a um homem em razão do avanço da sua idade. Mas essa mulher é uma mulher de princípios. Ela é uma mulher que honra seu marido, que honra a sua casa e que serve ao Senhor servindo o seu próximo, serve ao Senhor servindo sua comunidade local e, por que não dizer, até o estrangeiro. Haja vista que esse é um costume dos judeus. O autor da carta aos Hebreus vai falar sobre isso, dizendo que em razão desse costume muitos receberam inclusive anjos de Deus em sua casa sem saber. E os anjos não precisavam dizer que eram anjos não, porque a hospitalidade não dizia a respeito de quem recebia o serviço, mas a respeito de quem prestava ele. Honra não tem a ver apenas com quem você honra, mas com o nível de pessoa honrada que você é. Assim é essa sunamita. E aí ela, percebendo que Eliseu sempre passava pelas terras de Sunem, provavelmente em direção ali ao Carmelo, para manter o mesmo costume que seu mentor Elias havia desenvolvido, o de orar no Monte Carmelo. Geograficamente falando é caminho, então ela sempre vendo ele passar por ali, o texto diz que ela vai constrangê-lo a fazer uma refeição na sua casa. Mas veja, ela não está se relacionando com o profético de Eliseu. Me parece que ela carrega ali um certo trauma. Camila, por que você pensa isso? Porque quando ele profetiza a maior vitória da sua vida, ela não celebra. Pelo contrário, ela sente que ele está querendo pagar a hospedagem fazendo uso do dom. Ela sente até como se a amizade deles fosse ficar estremecida a partir daquele momento. Veja, uma mulher só tinha o seu nome respaldado ou perpetuado dentro da sociedade se ela pudesse dar à luz a um filho. Então ele vai dar essa possibilidade a ela, depois de já ser servido por ela e pelo seu marido em casa deles há um tempo. Ele se sente na obrigação de fazer alguma coisa, não simplesmente para fazer uso do dom, mas para cumprir o princípio da lei que diz que o que o homem semear, isso ele também vai colher. Essa mulher está com uma semente gritando, ele é profeta, e o ofício do seu ministério está gritando a recompensa do que ela fez. E por que está gritando? Porque ela fez despretensiosamente, muito integralmente. E aí ele se sente constrangido em não fazer nada. E aí ele diz assim: Geazi, pergunta do que ela precisa, o que ela deseja. E ela diz: olha, eu não preciso nem desejo nada. Aí ele diz: chama ela aqui. Aí ele chama, ela vem, ela para na porta do quarto que ela construiu para ele. E ele não pergunta mais nada, ele vira para ela e diz assim: neste tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho. Presta atenção, ele está dando para ela a melhor notícia de seus dias.
Ele está dando para ela não apenas um filho, não que isso seja pouco, mas entenda o que esse filho traz. Esse filho traz um respaldo na sociedade que nem todo dinheiro no mundo a daria. Esse filho traz um nível de realização que nem todo serviço comunitário que ela realiza poderia trazer para ela. Esse filho traz um nível de honra que coroa a sua casa, muito mais até do que o marido dela fosse capaz de fazer por ela. Só que ela não entende nada disso. Quando ele diz: tu conceberás e darás à luz a um filho, ele está entregando a vitória mais desejada que ela tinha na mão dela. Quando você recebe a sua vitória mais desejada, qual é o seu comportamento? Ações de graça, glória a Deus, aleluia. Mas veja, o maior profeta de Israel nos seus dias, aquele que carrega a virtude dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias, está na casa dela, ministra sobre ela uma palavra absoluta. O que é uma palavra absoluta? Uma palavra que não está condicionada a nada. Só grandes homens de Deus, só grandes mulheres de Deus, somente almas dotadas de um nível de subordinação espiritual podem chegar a tal ponto de, numa ordem direta de Deus, poderem liberar uma palavra absoluta. Eu vou repetir: o que é uma palavra absoluta sobre a vida de alguém? É uma palavra que não está condicionado a nada, nem mesmo a fé de quem vai receber. Vai ouvindo aí? Aí ele diz o que é para ela: neste tempo determinado. Rapaz, ele não pergunta se ela quer, ele não pergunta se ela deseja, ele não pergunta se ela crê. Ele diz assim: neste tempo determinado tu conceberás. Eu não aguento. A gente ora para isso, fala sério. A gente jejua é para isso. Vou falar a verdade. A gente faz propósito, porque o que a gente quer mesmo é andar com Deus tão colado, a ponto da gente falar alguma coisa e Deus olhar e falar: uai, você falou isso? Agora eu vou ter que dar conta, peraí. Não sou eu que estou inventando. A Bíblia diz que nenhuma de todas as palavras que Samuel dizia, não é que Deus falava na boca dele, nenhuma de todas as palavras que Samuel falava, o Senhor deixava cair em terra. Era Samuel falando e Deus sustentando, Deus amparando. Isso é muita intimidade. Isso é muita intimidade. No dia que Eliseu, no dia que também seu mentor fechou o céu, eles não perguntaram para Deus se podia. Me parece que eles tinham a cópia da chave. É uma coisa de louco. Palavra absoluta. Quem consegue viver esse nível não é gente que fala em nome de Deus. É gente cujos movimentos, os pensamentos são tão disponíveis que não é ele que usa o nome de Deus, é Deus que usa ele, seu nome, sua casa, sua família, seus bens, seus negócios, seu carro, sua vida. Entende? E aí ele diz para ela uma palavra absoluta. Isso é tremendo, porque ele não depende de nada dela que vai receber. No tempo determinado, conforme o profeta libera, o texto diz que ela recebe. No tempo determinado, conforme Eliseu lhe dissera, você leu comigo, a mulher concebeu, deu à luz a um filho, o menino cresceu. Agora responda aí com inteligência: cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Mas quando ele profetizou, você se lembra da palavra dela. Qual foi a palavra dela? Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Olha como é que a cabecinha dela está bagunçada. Ela acha que pode ser homem de Deus e pode ser mentiroso ao mesmo tempo. Por que será que ela acha isso? Pergunta assim para sua irmã: por que será? Aí eu te pergunto: ela tem comportamento de louca? Não, uma mulher coerente, uma mulher que serve, uma mulher guarnecida. De nada aparentemente ela tem falta. Não há loucura aqui, não há devaneio, não há também contrariedade acerca das coisas de Deus. O que não há é relacionamento com o sobrenatural. Aí você começa a entender por quê. Olha isso aqui: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Aí eu te pergunto: pode um homem de Deus ser mentiroso? Tem gente que está na dúvida, porque você carrega os mesmos traumas que ela. Não, menina, fulano não presta, mas quando prega eu me arrepio todinha. Você faz confusão entre o uso dos dons, caráter. Lembre-se, ela não recebeu Eliseu em sua casa porque era profeta. Ela não construiu um quarto para ele porque ele era profeta. Há aqui uma mulher que não quer se relacionar com o ministério profético, mesmo sabendo que ele existe em Israel.
será? Que existem pessoas que amam a Deus, servem o próximo, mas se ouvirem uma marcha, se ouvirem um barulho, se ouvirem um anúncio profético, fecham o coração na hora. E pasme, a maioria são mulheres ricas. Por que será? Vamos falar a verdade? Porque quando as portas das casas deles se abrem para nos servir ao ministério profético, sacerdotal, pastoral, existem alguns, eu disse, que pensam que tem que pagar o café da manhã, profetizando assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Gente que não tem caráter precisa viver do dom. Ei, porque, ouça, porque o caráter é o que dá sustentabilidade ao crédito de um ministério, não são as maravilhas. Dons não te dão garantia de entrada no céu. Quem você acha que vai ouvir naquele dia? Jesus deixou claro quem vai ouvir. Muitos se aproximarão dele e dirão o que? Em teu nome eu expulsei demônios. É mais profundo ainda aqui, ó. Em teu nome eu curei os enfermos. Mas o que é que eles vão ouvir do próprio Jesus? Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês me conheciam, vocês usavam do que eu dei, mas nunca se relacionaram comigo. Sabe o que ele está dizendo? Dom não estabelece caráter, mas caráter faz prosperar o dom. Veja, segunda coisa, a recompensa que Eliseu está recebendo, uma suíte top, independente, na casa de uma mulher que está provendo ele, não está baseada em nenhum dos dons. Rapaz, vou falar rasgado, o cara podia fazer chover a hora que ele quisesse, e ela não está nem aí. Ela diz, marido, vamos construir porque ele é profeta. Quem lembra do texto? Não, vamos construir porque ele é santo. Só que aí agora que ele profetiza, ela bagunça a mente. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que ela está pensando? Ou o que o texto aponta? Uma mulher que já ouviu gente falar algumas coisas e não ter autoridade para liberar tais palavras. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, compreendendo essa perspectiva, responda agora fora do emocional, responda com inteligência. Pode um homem de Deus ser também um mentiroso? Não. Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Pode ou não pode? Pode um mentiroso ter agenda e pregar em tudo que é canto? Pode um mentiroso ter muito dinheiro e viver de pirâmide errada? Pode ou não pode? Pode um mentiroso ser rico? Pode um mentiroso ser milionário? Pode um mentiroso ser bem relacionado? Eu não sei se tu já conversou com 7-1, mas eles têm os melhores papos. São os mais envolventes. Eles trabalham em função de agradar o outro, para que possam sugar e receber do outro tudo que a sua artimanha puder lhe extrair. Então, um homem de Deus não pode ser um mentiroso, mas um mentiroso pode se passar por um homem de Deus. Agora, está diante dela um homem santo, está diante deste homem santo uma mulher traumatizada. E o que é que vai curar o trauma? Não é o homem, é a palavra que sai da boca desse homem. Ela não crê. A palavra que saiu da boca dela foi: de sua boca, cometi uma cacofonia, e falei isso só para poder não parecer ignorante e você acreditar que eu entendo de gramática. Quanta vaidade, me perdoa, Senhor. A palavra que saiu de sua boca foi não. Não, meu Senhor, diga para mim, ela recebeu ou rejeitou? Bora, ela recebeu ou rejeitou? Rejeitou. Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta. Parece que eu vejo o coração dela dizendo: não estraga a nossa amizade, não inventa de tentar me pagar o que eu fiz por você, não estraga. Mas no tempo determinado, conforme Eliseu lhe dissera, a palavra se cumpriu. A mulher concebeu e deu à luz a um filho. Então ela não creu, mas recebeu. E eu sei porque que você não dá glória.
Isso é contrário a tudo que a gente acredita. Por quê? Não estamos acostumados com palavras absolutas. Estamos acostumados com palavras condicionais, que também são bíblicas e maravilhosas. Mas é muito raro uma palavra absoluta. Que tipo de palavra é essa? Você já ouviu, aquela que não está condicionada a nada. Vou perguntar e você vai chegar à conclusão comigo. Ela creu? Há manifestação, há apontamento no texto para a fé. Então para de ser medrosa e só responde o que está escrito. Ela creu? Ela creu, mas recebeu? Pergunta para tua irmã, como? Como que você sobe monte, jejua, busca, ora, faz voto, propósito, pedindo e não recebe? A abençoada nem creu. Ai, que irritação, que inveja. Como? Como que ela recebeu? Vou te falar. Quando um homem como Eliseu está imbuído de uma palavra de Deus, ele não depende da fé de quem vai receber. Ele só depende, e eu digo Deus, só usa a fé de quem vai profetizar. Existem palavras condicionadas. O próprio Deus estabeleceu algumas. Se credes, se ouvirdes, se obedecerdes. Mas existem outras que não. Por exemplo, a vinda do Senhor está condicionada à fé ou à obediência? Não. Quem crê vai viver o dia do juízo. Quem não crê, vai viver também. Quem aguarda a vinda do Messias o verá. Quem não aguarda vai ver ele também. Palavra absoluta não está condicionada a nada. Veja, ela não recebeu porque creu. Ela recebeu porque havia em Eliseu autoridade para profetizar. Camila, eu não estou entendendo. Você vai entender por esses dias, depois que essas modeladas acabar. Você vai começar a receber coisas na sua vida que você nem se lembra de ter ou pedido ou de ter crido quando alguém profetizou. E você vai dizer, uai, eu nem me lembro de estar debaixo dessa palavra. E o Senhor está dizendo, é porque a cobertura profética da atmosfera que você entrou, ela era tão absoluta, que Deus não estava contando com a fé de quem ia receber, mas estava enchendo de autoridade a boca de quem ia liberar, para que o nome dele fosse glorificado. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus e autorizado por Deus a liberar, você não depende da fé de quem vai receber, você depende da sua fé em Deus para profetizar. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Então por que você espera a concordância daquele marido incrédulo para profetizar que ele será pastor? Por que você espera a concordância do teu filho rebelde para declarar que ele será um dos maiores evangelistas que essa nação já viu? Por quê? Porque você acha que a única forma de Deus operar é através da concordância, como se Deus vivesse em dependência absoluta do que sentimos, cremos ou desejamos. Eu vou falar um negócio que vai dar uma escandalizada em você, mas vai te acordar. Primeira vez que Jesus apareceu, depois da ressurreição, na casa onde estavam os discípulos, Tomé não estava, Thomas não estava. Tomé não estava. Quando ele saiu, Tomé chegou. Os discípulos disseram, Tomé, ele esteve aqui entre nós. Quem? O Filho do Deus vivo ressuscitou dentre os mortos, apareceu fora da porta. Do nada ele entrou aqui, a gente viu e tocou em sua carne. Ele está vivo. Tomé ouve aquilo e não faz isso que você fez. Ele diz, ele pensa, estão tudo louco. Eu não acredito no que vocês estão falando, não. Se eu não tocar o buraco que perfurou os cravos, eu não creio. Segunda aparição de Jesus aos seus discípulos foi aonde? Dentro dessa casa de novo. Só que ele deixou para agendar na hora e no dia que Tomé estivesse dentro dela. Agora eu te pergunto, poderia Jesus voltar a uma casa somente para corresponder à incredulidade? Ai, que irritação! De um homem. Aí o Espírito de Deus nos ensina, porque a Bíblia diz que a gente não chega a esse entendimento se o Espírito não nos der o discernimento. E eu ouvi, não posso mentir para você dizendo que eu não ouvi. Eu entendi o Espírito de Deus dizendo assim para mim: Deus está disposto a trabalhar numa incredulidade sincera. O que Ele não suporta é uma fé falsa. Ele
Ele trabalha com verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos voltou. Aí Tomé disse: agora eu creio. Ele: agora não, vem aqui. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Pronto, agora você crê? Creio. Pronto, resolveu a questão. Então existem momentos da nossa vida que Deus sabe que a nossa fé não é o suficiente para dar subsídio ao que a gente deseja receber. Então o que Ele faz? Ou o que Ele dirige? Ele manda a gente colar com alguém que tem autoridade para liberar uma palavra. Você acha que você vem ao culto por quê? Você acha que você separa a sua agenda para conferências especiais, se hospeda, compra passagem para quê? Para fazer uma social? Social você faz nas festas do ano. Você vem para cá porque você quer colar. Lenha seca procura fogo. Fogo que queima procura lenha. Para quê? Para aumentar a fogueira. Por quê? Porque não é difícil acender o fogo. Difícil é manter a fogueira. Aí você vem para um lugar como esse. Ela não creu, mas recebeu. Eu vou dar um problema para os falsos profetas hoje aqui agora. Eu vou criar um problema para eles. Eles já criaram tanto para mim. Se morar perto de você, o difícil é achar eles. Porque normalmente eles não têm residência, não congregam em igreja fielmente. Eles são os que vão. Mas se você achar qualquer um deles no aeroporto qualquer dia, daqueles que profetizou para você, daqueles que traumatizaram sunamitas, daqueles que marcharam e disseram: conta 30 dias, a bichinha está contando 90 até hoje, não aconteceu nada. Se você encontrar qualquer um deles, você pergunta assim para eles. Pergunta não, afirma. Você diz assim: lembra aquele negócio que você profetizou para mim? Provavelmente ele vai dizer não, porque quem não tem responsabilidade profética não lembra de nada. Não. Pois então, eu só estou te passando aqui para te dizer que o que você profetizou não cumpriu. E na hora ele vai responder assim: mas é claro, você não creu. E aí você vai poder dizer, com base nesse texto, se a palavra que ele liberou não foi condicional, você vai poder dizer: discordo. Sinto que não fui eu que tive fé para receber, mas foi você que não tinha autoridade para profetizar. E vai-se embora. E deixa ele com essa caraminhola na cabeça sozinho. A mulher recebeu. Foi curada. Quem é Elias? Mentor de Eliseu. Quem é Eliseu? Resposta para a cura de traumas, de falsos profetas, de gente que ama a Deus, mas não quer mais frequentar a igreja. De gente que ama a Deus, mas não quer mais ser ovelha de pastor. De gente que ama a Deus, mas não quer participar de célula nunca mais. De gente que ama a Deus, mas não pode ouvir barulho de língua estranha que quer sair correndo. De gente que ama a Deus, mas odeia uma marcha. De gente que ama a Deus, mas não gosta de unção. E por que não? Não é porque não é boa, porque, irmão, pode falar o que quiser, mas não existe nada no mundo mais atraente do que o poder de Deus. Mas por que está havendo uma rejeição? Por causa do trauma de falsos que foram servidos, falsos que foram ofertados, falsos cujas portas das casas de homens e mulheres que desejavam se aproximar de Deus acabaram permitindo com que a sua carência por Deus os aproximasse de pessoas erradas e, por não terem discernimento, ofendidas, magoadas, traumatizadas. Mas Deus colocou uma palavra na nossa boca nessa manhã, e sabe o que Ele está dizendo para aquelas que estão aqui debaixo do mesmo espírito de Eliseu? Ele está dizendo: tu vai entrar em lugares, vai conhecer pessoas que estavam distantes do sobrenatural, mas depois que elas te conhecerem, elas vão dizer: como é que é batizado no Espírito Santo? Eu quero ser batizado também. Como é que se profetiza? Eu quero profetizar também. Como é que faz campanha de madrugada? Jejum é o quê? Deus está dizendo: eu vou te levantar para curar tanta tsunamita, que elas vão gerar ministérios tremendos. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, vai. Coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta do ombro da pessoa que está do seu lado. Prepara. Você vai dizer assim para ela: cure os traumatizados com o sobrenatural. Abre os braços em volta dessa irmã, e se ela tiver cara de fresca, aperta
Você vai dizer para ela: você é a cura. Você é a cura dos traumatizados pelos falsos profetas. É 1, é 2, é 3. Ministre isso sobre ela agora. Você é a cura. Você é a cura. Você é a cura. Você é a ponte que vai fazer as pessoas se relacionarem novamente com Deus e com o sobrenatural. Cura, 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 cura. Hoje, aqui, agora, está em casa, na internet agora. Recebe essa unção, unção que cura de dentro para fora. Cura. Solte ela, solte ela. Ouça isso. Ela não foi curada quando ele profetizou. Ela foi curada, renovada, operada quando se cumpriu. Quem está me ouvindo, diga amém. Ela não foi curada na hora que ele profetizou. Ela foi curada quando se cumpriu. Posso te dizer mais? Fisicamente, quem precisava de cura era o marido, para que voltasse a produzir a semente que germinaria a sua gestação. Você vê, para cumprir uma palavra na vida dela, para Deus curar ela, Deus passa pela vida do marido que nem estava lá. Olha para quem está do teu lado e pergunta assim para essa pessoa: quem não veio? Olha para ela ou para ele e diz assim: é lá que Deus está indo agora. É lá, Deus está passando. Passou por ele. Quando a palavra se cumpriu, aí esquece. Porque aí a mulher que estava afastada do sobrenatural fica mais profeta que Eliseu. Solte a mão dessa pessoa. Eu quero você livre agora. Fique livre, fique livre. Fala para ela, para essa pegajosa, diz: me solta. Solta, solta. Ó, o menino nasceu, cresceu, mas um dia deu uma inflamação lá na caixa craniana do menino. E você leu comigo, o que aconteceu com o menino? O menino morreu. Trouxeram o menino para casa, ela botou no colo. Nada aconteceu, o menino morreu. Ela pega o menino no colo. Vem comigo, não se ausenta agora não. Redobra a atenção. É aqui que está a chave da vitória. Ela pega o menino no colo, leva o menino para o quarto que ela construiu para o homem de Deus. Coloca o menino na cama do... aqui. Não se relacionava com o profético. Não se relacionava com o sobrenatural. Agora está fazendo da cama do homem de Deus altar de ressurreição. Olha como é que ela está diferente. Ela coloca o menino no quarto. Uma coisa tremenda que ela faz, que a gente não pode deixar de fazer isso hoje, é fechar a porta quando a gente estiver à espera de um milagre. Porque se outra pessoa entra naquele quarto e vê o menino arriado, chama o funeral, chama as carpideiras. Tem gente que não está pronta para crer como você crê. Então você tem que fechar a porta. Não me irrita, não vai para Facebook, ai, se sentindo triste, porta aberta. Larga de ser boba. Fecha a porta, refreia teu gemido, bota a tua cinta, faz uma escova, mete a sandália, vem pro Modeladas como se estivesse tudo bem. E se alguém te perguntar, tá tudo bem? Você responde, vai tudo bem. Como diz o carioca, o pau tá cantando na casa de Noca, a panela tá voando e ela tá aqui dizendo, aleluia. Porque a mulher, quando é curada, ela é assim. Se ela tá doente, ela é a própria enfermidade. Mas quando ela é curada, ela se transforma a própria cura. Fechou a porta, vou buscar, vou te encontrar o homem de Deus. Por que tu vais a ele hoje? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ao bar da jumenta para mim, ela olha pro rapaz. Guia, anda e não te detenha. Somente quando eu te disser, vem aqui comigo. A mulher está com o filho morto dentro de casa, responda, tá tudo bem? Vamos falar a verdade, tá tudo bem?
mas ela se desespera. Vou profetizar um negócio bem louco aqui. Deus vai te dar uma frieza. Deus vai te dar um controle. Que nas áreas mais extremas da sua vida, aonde qualquer pessoa iria para a rua gritar, chamar a ambulância, aonde qualquer pessoa tinha o direito de surtar, o Espírito Santo vai colocar um freio na linha que divide a alma do Espírito, e Ele vai dizer: segura a onda que eu estou trabalhando. Você não vai gritar, você não vai se desesperar. No meio do vucu-vucu tu vai se arrumar. Olha pra ele e diz: tu tá linda. Tá linda, tá tudo bem na tua vida, né? Fala pra ela: tá ótimo. Isso é controle, isso é controle. Não é, pastora Ilma? Isso é controle. Só o Espírito Santo. Ela vai no homem de Deus. Eliseu vê o céu fechado, é a primeira vez que ele não está com a visão aberta. Ele diz: vai, Geazi. Geazi vai e volta, não acontece nada com o menino. Ela diz: vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Sabe o que ela está dizendo? Não recebi palavra da boca de Geazi, recebi palavra de você. Agora me responda, ele tem a obrigação de ressuscitar o menino? Não, porque ele disse que ia nascer. Nasceu ou não nasceu? Cresceu ou não cresceu? Só que o menino morreu. Só que agora ela não está contando com a fé dele, ela está contando com a fé. Você vai comigo. Vive a tua alma que eu não hei de te deixar. Sabe o que ela está dizendo? Não é sobre a palavra que você liberou, é sobre a que eu vim buscar. Volta comigo para casa. O homem entra em casa e é a primeira vez que você vai ver Eliseu sem saber o que fazer. Por quê? Porque aquilo não estava no cronograma profético. Ele fica andando de um lado para o outro no quarto. Aí ele vai e deita sobre o corpo do menino, boca a boca, olho a olho, aquece o corpo do menino, sobra espírito de vida no menino. O garoto levanta e espirra 7 vezes. Ele pega o menino pela mão e devolve o menino para a mãe. Quem orou foi Eliseu, mas quem buscou foi a mãe. Sabe o que o Senhor está dizendo? Palavra eu dou, não a quem quer, a quem busca. Se você buscar diligentemente, não há área na sua vida que eu não possa ressuscitar. Marta e Maria disseram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: me diga onde o puseram. Quando ele chegou na porta do sepulcro, ele disse: tirai a pedra. Quem lembra quantos dias Lázaro já estava morto? Quantos dias Lázaro já estava morto? Pois ele chegou lá e ele disse: Lázaro, vem pra fora. O bicho que comeu teve que devolver, o pâncreas teve que voltar a funcionar, o fígado, o rim, o intestino tiveram que ser renovados. Eles disseram: tirai a faixa. E se cumpriu o que ele disse para Marta: fica tranquila, porque aquela que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O menino levantou. Ele pega o moleque pela mão, devolve o menino para a mãe. Deus está dizendo assim para alguém: se você pegar hoje o que morreu e colocar na minha mão, antes de colocar na mão de qualquer um, é da minha mão que você recebe de volta. Olha para mim. Receber um diagnóstico do médico por esses dias, ou vai receber um diagnóstico desfavorável na segunda-feira? Até porque o exame já estava pronto antes de você entrar nessa atmosfera. Então pode ser que você tenha que fazer de novo, porque o que vai apresentar na segunda já não esteja mais no seu corpo. Mas pegou o exame, entra no quarto e fecha não bota na internet, não espalha para a família enquanto você não elaborar isso na sua cabeça. Coloca no altar primeiro. Deus está dizendo assim, ó: o que você trouxer para mim primeiro vai ficar entre nós dois. Camila, eu não estou entendendo. Vai entender. Deus está dizendo: tudo que até a hora de eu curar, de eu fazer um milagre, seja o que for,
tudo que, enquanto não chegar a hora de eu te dar solução, eu vou te dar a capacidade para administrar. Essa mulher tem uma capacidade administrativa que nos espanta. Sim ou não? Rapaz, fechou a porta, saiu de casa, guiou, buscou, voltou, resolveu. O marido só deve ter sabido disso depois que o menino ressuscitou. Ele deve ter olhado e falou: meu filho, aquela dor de cabeça melhorou? Pai, eu tive morto, ressuscitei. Eu imagino a mulher olhando para ele: minha filha, que hora isso aconteceu? Foi naquela hora que eu fui buscar o profeta. E isso ela já está ali, ó, coando café. Camila, tem que ser café? Tem, porque mulher madura toma café. Eu estou brincando. Resolveu tudo. Deus está dizendo: quando você tiver equilíbrio para administrar as coisas entre eu e você, você não vai contar para os outros o processo, você só vai mostrar resultado. Levante a mão, Pai, em nome de Jesus. Aonde houver uma mulher precisando da tua ajuda nesta noite para administrar processos, nós já declaramos que recebemos a palavra de que nós seremos e somos curadas a tal ponto, curados a tal ponto que nós nos relacionamos com o sobrenatural nesta manhã, a tal ponto que tudo aquilo que não tivermos poder para resolver, o Senhor já colocou em nós capacidade para administrar. Por isso nós não vamos surtar até que o Senhor cure. Nós não vamos nos desesperar, porque o Senhor vai entrar. Pai, guarda a intimidade, guarda o casamento, guarda o ministério, guarda a família, guarda os trabalhos, de tal maneira que esta mulher não seja envergonhada na internet, de tal maneira que este homem não seja envergonhado na sua família. Ajuda-nos nesta manhã, entrada de tarde, ajuda-nos a compartilhar resultados e não processos. Concede ao teu povo um testemunho, concede a ele e a ela um testemunho de alguém como Jacó, que lutou e venceu. Eu abençoo sobre essa palavra essas mulheres. Peço a mesma bênção sobre a minha vida. Equilíbrio, controle, capacidade para administrar aquilo que só o Senhor pode resolver. Assim como aquela mulher testemunhou, coloca um testemunho na boca desta mulher, na boca deste homem nesta manhã, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Levanta as duas mãos para o céu. Camila, eu já estava. Bora, minha filha. Reino do céu é tomado à força. Ai, Camila, eu estou com fome. Nem só de pão viverá o homem. 5 minutos lá fora não mudam nada. Aqui dentro muda até 5 anos. Cada minuto, cada palavra. Levanta essa mão. Se tivesse treinando, não estava cansada. A gente sabe cantar aquela música. Raíssa, tu tá muito sobrenatural, vem cá, me ajuda que eu preciso de você. Raíssa, a gente sabe cantar só o refrão daquela música que diz assim: tua bondade me seguirá, me seguirá. Mas tu tem que cantar, porque se eu cantar vai parecer que eu vou estar cantando tua maldade me seguirá. Tua bondade. Eu vou contar de 1 a 3. Nós só vamos cantar esse refrão uma vez. Ministre isso. Bondade e misericórdia me seguirão. Diz assim comigo, diga assim: desequilíbrio, desespero não vão me seguir. Eu rejeito. Surto, eu te rejeito. Eu não te pertenço. Diga desgoverno, na minha casa não. Diga assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Levante a mão e ministre isso sobre a sua irmã. Diga: me seguirá, me seguirá, Senhor. Declare, declare, declare. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Renda-se, renda-se, renda-se. Tua bondade me seguirá. Se és fiel em todo o tempo. Suave, só vocês. És fiel.
mão e glorifique a Ele. Só isso. Glória a Deus. Amém. Senta de modo equilibrado, confortável, centrado. Senta. Ninguém se mexe agora. Seja curada da bexiga arriada agora mesmo. Camila, eu tomo remédio de pressão. Seja curada da pressão. Sente. A Bíblia diz assim, olha: tudo o que quiser que os homens façam, fazei vós também. Em outras versões diz: fazei vós primeiro. Ontem eu dormi 1h30. Anteontem dormi 1h30. Eu disse assim: Mara, nós vamos pregar e vamos sair. Mas sabe qual é a minha irritação? Saber que o pastor Lucinho é o pregador. Porque ele chegou cedo, sentou, não só ouviu, mas participou, reagiu, glorificou, ministrou, profetizou. Como é que eu vou embora? Eu tô que nem a sunamita. Nem que tu me libere, vive a tua alma, que eu não hei de te deixar. Nós vamos ficar aqui. Vamos reagir dobrado. Olha para tua irmã e diz assim: dobra a meta. Vai dobrar. Dobra a meta.